Mais um episódio do nosso podcast, o Amputei Agora. Estamos chegando no fim do mês de setembro, o mês da conscientização, da luta da pessoa com deficiência. Estou aqui hoje com o Gabriel. Oi, gente. O Gabriel é o nosso responsável pela fisioterapia. Vocês já conhecem ele aí dos vídeos anteriores. Se apresenta, explica para as pessoas quem é o Gabriel, para quem não conhece. Oi, gente, sou o Gabriel, sou fisioterapeuta aqui da Protetics, responsável aqui pela fisioterapia e estou aqui no dia a dia acompanhando todos os pacientes aqui da clínica. Legal. E hoje o tema que eu separei foram os passos, né? As fases que cada pessoa com amputação vai passar. E eu decidi trazer esse tema hoje porque se encerra, né? Então, eu acredito muito que a amputação é algo que a gente nunca quer que alguma pessoa passe. Para quem não sabe, eu sou biamputado, eu uso prótese nas duas pernas. Mas não é o fim, né? É um meio para uma nova vida, é um meio para abrir, né, novos horizontes e a gente entender um pouco melhor e ter a oportunidade de entender melhor quem nós somos como pessoa com amputação, pessoa com deficiência. Gabriel, na sua cabeça, quais são as primeiras fases ali que o amputado vai passar e quais são as maiores dificuldades que ele vai enfrentar durante essas primeiras fases? Eu acho que assim, hoje no dia a dia a gente vê muito pelos pacientes que a gente recebe, né? Mas muito também, não só pelos pacientes, mas muito que a gente recebe via mensagem, né? É muita dúvida referente à orientação pós-amputação, né? Muitas vezes a pessoa ainda está no hospital, mas não sabe muito o que vai ser feito ali no período pós-amputação. Então eu falo que assim, em fases, se a pessoa é bem orientada no período em que a cirurgia é realizada, a pessoa volta para casa, eu digo em questão de posicionamento, muitas vezes a pessoa está sentada, muitas vezes o posicionamento da pessoa deitada, questão de pontos, né? Porque muitas vezes a pessoa tem dúvida. Quando eu começo o meu processo de reabilitação, eu posso ainda estar com os pontos? Ou preciso tirar os pontos? E também quando eu posso colocar uma prótese? Então eu falo, principal de tudo, primeiro de tudo, é a gente pensar na questão, tirei os pontos, aí eu posso pensar agora num processo de reabilitação, né? Pensei num processo de reabilitação, inicia uma fisioterapia, é claro, para depois a gente pensar na questão da protetização. Legal. Não estava no escopo, mas foi bom o Gabriel falar de uma parte mais técnica, que eu vou falar como usuário de prótese, né? Talvez eu não tenha sabedoria nesse momento para encontrar a palavra, mas talvez uma parte mais emocional. O Tico tá ali mandando eu olhar para cá, vou olhar para cá. Esqueci que essa era a minha câmera. Depois eu vou chamar o Tico aqui, porque ele foi responsável de fazer tudo isso, então ele tem que aparecer também, né, Ti? Na minha visão, né, a primeira fase que o amputado vai passar é a fase de conscientização. E muitas vezes essa fase ela é mais difícil para os familiares do que do próprio paciente, né? Essa fase de conscientização é o entendimento de, poxa, eu perdi minha perna, né? E esse é o primeiro baque que a gente tem, né? Muitas vezes e agora, como eu vou fazer para andar, né? Enfim, mas depois você vai entrando em consciência e vai percebendo que não é só andar, é como eu vou me vestir, como eu vou andar, como as pessoas vão me olhar, né, o que as pessoas vão achar de mim, como eu vou trabalhar, como eu vou dirigir, como eu vou fazer tudo, né, como eu vou tomar banho. E você só vai tendo a oportunidade de entender isso conforme o dia a dia vai passando e você vai ter que fazer essas tarefas, né? Então por isso que eu falo que para quem não tem uma amputação ou para nós que já estamos reabilitados, a gente tem sempre que carregar com a gente um senso de gratidão que nós hoje fazemos coisas que são muito básicas, mas que algumas pessoas dependem de um terceiro para ser feito, né? Então a primeira dica que eu dou para essa fase de conscientização primeiro, entender e aceitar o luto da amputação. Não adianta a gente querer ficar falando, não, tá tudo bem, eu sou forte. Não, você teve uma perda de um membro, então isso vai refletir em várias áreas da sua vida, né? O terceiro, eu sei que é muito difícil, mas é confortar a família. A nossa família ela acaba sofrendo muitas vezes mais do que nós. O Gabriel, o pai dele é amputado, então eu acredito muito, eu tenho certeza que em alguns momentos ele sofreu ainda mais do que o pai dele, que passou pela própria amputação. Então é você tentar de alguma forma levar conforto para a família, né? Depois disso é quando a gente se depara com o que o Gabriel falou. Poxa, agora é hora de pesquisar e procurar uma prótese. A gente começa a se deparar com os valores, que é difícil, né? A gente começa a se questionar, poxa, o que de fato vai ser melhor, o que não. Então, nesse momento, o que eu sempre falo comece com os recursos que você tem.
Se você só pode ir pelo SUS, vá pelo SUS. Se você pode procurar uma clínica particular, vá, né, e procura a clínica particular. Vitor, mas qual clínica? Eu acredito muito que a melhor forma de você entender se o que você vai fazer é bom ou não é olhando para as pessoas que já fizeram, né? Então, questiona, peça vídeos, converse com pessoas que já estiveram na clínica, converse com os profissionais, prepare e faça perguntas inteligentes para esses profissionais, né? Infelizmente, a nossa área ela é pouco falada e a informação ela demora de chegar em vocês que são pacientes ou familiares que acabaram de sofrer uma amputação. Então, eu acho que da parte mais emocional, né, de uma pessoa que vive, eu acho que essas são as fases. E Gabriel, hoje, né, na clínica, você acompanhando seu pai, o que você acha que a pessoa mais demora a entender? Ou o que você acha que é mais difícil para o paciente quando ele começa o início da fase de protetização? Eu acho que de início, Vitor, acho que o mais difícil é o paciente entender muitas vezes como funciona uma prótese. Às vezes, dependendo ali qual era o nível de funcionalidade dele. Colocar uma prótese, entender como ela funciona, como a prótese vai entregar ali funcionalidade para ele, às vezes isso é uma coisa que o paciente acaba de início, não falo se perdendo, mas ficando um pouco confuso, né? Mas até isso é um tema que em outros episódios a gente falou, que isso é o decorrer do tempo, né? É uma evolução contínua, qual é a dica, né? que você dá, mas não tem dica, né? Então, é uma evolução contínua, né? Porque tem pacientes, igual a gente estava falando, que evoluem de uma forma muito rápida, às vezes uma forma mais lenta. Como a gente até comentou, cada um é cada um, mas normalmente isso é uma coisa que sempre pega no início, essa questão de como funciona, né? Como que eu vou me adaptar ali ao funcionamento da minha prótese, já que eu não tenho mais meu membro. Mas depois, isso é uma coisa que se torna tão natural para o paciente que essas questões que se tinham no início, o paciente nem apresenta mais, né? Então... É o que eu sempre falo, assim, não só para quem acabou de perder um membro, enfim, mas para nossa vida, né? Os nossos maiores medos, eles não vão acontecer, Sim. Né? As coisas que a gente fica ansioso, que a gente tem medo, que a gente tem receio, e assim é na fase de protetização, né? 80% do que você ou uma pessoa que acabou de passar por amputação tem receio e medo, não vai acontecer, né? Sim. Porque a gente não pode ter uma transferência de papéis. Alguns medos e receios que a pessoa tem, somos nós que temos que ter, porque somos nós que vamos reabilitar, somos nós que vamos desenvolver, fazer a prótese, somos nós que vamos prescrever qual é o melhor item pro paciente, né? Então, a partir do momento que você escolhe uma boa clínica, você simplesmente tem que levar só à disposição, né? De aprender, de se esforçar, porque eu também falo que a prótese não anda sozinha. Exatamente. Né? Ela vai precisar de você e do seu esforço. E aí já levando mais para um lado assim de... poxa, recebi minha prótese, tá tudo bem, com o que eu devo me preocupar agora, quais são, né, as preocupações que a pessoa tem que ter depois da protetização? Eu acho que uma coisa, Vitor, também é muito importante a gente falar, porque muitas vezes o paciente acha que só colocar a prótese e pronto, né? Coloquei, agora é só eu andar, minha vida é normal. Não, é um período de adaptação, né? Então a gente sempre tenta entender a questão do dia a dia do paciente. Se é uma pessoa que trabalha, com o que ela trabalha? O que a pessoa costumava fazer antes da amputação? Porque isso é uma coisa que a gente fala, nós aqui da fisioterapia, né? O Alan, a Clarice, são os outros fisioterapeutas aqui da clínica também, que a gente foca muito na questão de devolver para esse paciente o dia a dia dele que ele tinha antes da amputação. Então a gente fala, trabalhar com ele o que ele fazia antes. Então, claro, colocou uma prótese, beleza, então, no meu trabalho eu subo muito escada, então a gente precisa trabalhar com ele essa questão com a prótese para no dia dele ele voltar a fazer isso, né? Com uma funcionalidade, uma qualidade parecida do que ele tinha antes com o membro. Legal. Eu acho que levando para uma parte mais de quem usa prótese, eu acho que o primeiro ponto é, né, entender os olhares. Isso vai ser uma coisa que é inevitável, né? E entenda que muitas vezes as pessoas olham para você, para mim, para uma pessoa com deficiência ou computação, não é preconceito, né? Essa pessoa, muitas vezes, ela nunca se deparou com essa situação. E, infelizmente, se a gente for olhar para um padrão, né, o mundo, as pessoas,
existe uma escala muito maior de pessoas sem deficiência do que com deficiência. Então gera esse desentendimento social ali quando isso acontece. Então é saber lidar com os olhares, né? Eu acho que estar preparado também para os desafios, né? Algumas pessoas usam do grito, do estresse, da ira, uma forma de querer mudar o mundo, só que não vai acontecer, né? Repito, o mundo não foi feito para nós, o mundo ele não foi feito para uma pessoa com deficiência, evoluiu muito de alguns anos para cá, mas ainda está muito longe. Então eu sempre falo isso, infelizmente, você teve uma amputação, você adquiriu alguma deficiência, infelizmente você vai ter que lutar 10, 20 vezes mais do que uma pessoa sem deficiência para que você conquiste algumas coisas na sua vida, e não só materiais, né? Então, esteja preparado para se esforçar mais, esteja preparado para maiores renúncias, esteja preparado para que quando você chegar em alguns lugares, infelizmente não adianta gritar, não adianta, né? Não vai chegar um construtor e reformar aquele lugar na hora para você. Sim. Poxa, Vitor, então você está falando que a gente tem que simplesmente engolir e aceitar isso? Não. É ao mesmo tempo que a gente luta, né, para que as coisas melhorem, que você continue tocando sua vida. Porque senão, você não vai praticamente sair de casa, né? Então, assim, e um terceiro ponto, né, eu acho que é o retorno ou a inserção na universidade ou no trabalho, que também eu vejo que é um ponto muito crítico para as pessoas, né? Muitas vezes essa pessoa ela não consegue se reinserir no mercado de trabalho, muitas vezes essa pessoa ela não consegue, enfim, ter ânimo, não encontrei a palavra assim para, né, fazer, continuar o cronograma de vida que tinha, né? Muitas vezes isso é difícil, você tem que fazer algumas readaptações e readequações para que você consiga ter essa rotina de vida novamente. Mas tudo é possível, né? Eu acho que é clichê também falar isso, mas se a gente se esforçar, a gente consegue chegar lá. Eu acho que é isso, né? Levando para uma parte mais objetiva, mais rápida, que é a intenção aqui do podcast, é levar talvez algumas cápsulas de informações para vocês. Eu espero muito que esse bate-papo, né, que ele continue acontecendo, que talvez para o próximo mês a gente traga alguns convidados, né? Sim. Que é o que a gente está em mente aí. Com a gente. Mas, para encerrar, eu quero agradecer muito a iniciativa inicial do Tico e do Gabriel, né? Agradecer imensamente a Clarice, ao Alan, que são as pessoas que cuidam, né, da nossa clínica, que cuidam dos nossos pacientes com muito amor. E agradecer a mim mesmo também por me esforçar e fazer isso aqui funcionar. E falar que nós somos um time, né? Que parece. se a gente não se esforça, né? A gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então é isso. Convidar todo mundo para vir aqui, para todo mundo dar tchau. Dar tchau, falar um oi. E é isso. Qual câmera? É o do aqui. Então, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.